obesidade infantil nas escolas, né? Porque a gente sabe que, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, realmente um problema muito sério que nós temos hoje em dia é a questão da obesidade infanto-juvenil. E principalmente no Brasil, ela cresceu mais de 240% nas 2 últimas décadas. Gente, é um absurdo. E cerca de 15% das crianças e jovens brasileiros estão com sobrepeso. Vocês viram até o nosso querido Marcinho ali, não é? E sendo que 5% dessas crianças são obesas. Olha a explosão da obesidade nessa faixa etária. Ela, na verdade, está ocorrendo no mundo todo, porque a gente vê, não é? A gente vê nos Estados Unidos, a gente vê nos outros continentes, e isso é um reflexo do quê? Do estilo de vida que atualmente nós temos, que é marcado justamente pelo sedentarismo e pelo consumo cada vez maior de alimentos industrializados. Obesidade. Você sabe quanto pesa isto na vida do seu filho? A publicidade não tem limites. Nunca diz não a seu filho. Estimular uma criança a consumir alimentos e bebidas não saudáveis é um crime. A obesidade infantil exige atenção. Pare, pense, conheça o projeto Criança e Consumo, Instituto Alana. Pare e pense mesmo. E escute hoje a nossa entrevista, porque temos o prazer, para falar sobre esse assunto tão importante, eu tenho o prazer de receber a doutora Cristiane Koch, que é membro da SBEM São Paulo, Regional São Paulo, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e ela também é endocrinologista e pediatra da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigada por ter vindo, viu, doutora Cristiane? Obrigada pelo convite. Nossa, vai ajudar muitas mães e todas as familiares a respeito dessa questão tão importante. E para começar, eu gostaria que dissesse se os pais realmente estão conscientes quanto a essa questão da alimentação dos filhos, principalmente se eles estão voltados para essa questão do perigo da obesidade infantil. Acho que hoje em dia muitas famílias já entendem o problema da obesidade porque isso tem sido muito divulgado na mídia. Sim. Eu acho que o que falta é a gente orientar essa família a ler rótulo dos alimentos. Ninguém lê rótulo dos alimentos. Então muitas vezes você compra uma coisa achando que é saudável, mas você não está vendo o que realmente você está consumindo em 24 horas. Né? Então o consumo aumentado de alguns alimentos em 24 horas vai estar associado à obesidade. Por exemplo, que tipo de cuidado nós devemos ter ao olhar uma etiqueta, não é? Falando sobre os nutrientes. Quais são aqueles que a gente tem que tomar mais cuidado na ingestão? Então, na verdade, a gente tem que ver a quantidade de caloria que a gente está ingerindo, a quantidade de carboidrato, de gordura, se tem ou se não tem gordura trans. Que famosa, a né? famosa gordura trans. A gente também tem que observar a quantidade de sódio. Porque o que hoje as famílias pensam? Eu quero perder peso, eu entro com alimento diet. E muitas vezes o alimento diet tem uma quantidade de sal muito grande. Então o brasileiro é uma das populações que mais ingere sal acima do recomendado para o seu dia a dia. E a gente não toma esse cuidado com o sal também embutido nos alimentos. Aí vem o problema da hipertensão, não é? Que justamente problema grave que acaba trazendo outros tipos de doenças, não é verdade? Olha que importante. E qual é a quantidade adequada que a gente deve ingerir ou passar para os filhos ingerirem, tanto de calorias como dessa questão de sódio? Quais são os cuidados em termos de quantidade que a gente deve ter? Isso, na verdade, cada criança tem que ter a orientação do seu pediatra, Certo. porque isso varia muito de faixa etária para faixa etária, né? Então, a gente imagina que o crescimento de uma criança de 1 ano é completamente diferente de uma criança de 6 anos e completamente diferente de um adolescente. Então, para cada faixa etária, a gente tem especificada a quantidade de cada macronutriente, carboidrato, proteína e lipídio, e de sal e de micronutrientes, as vitaminas também, que são super importantes na ingestão do dia a dia das crianças. Outro cuidado que as famílias têm que ter é tentar respeitar a pirâmide dos alimentos. Ou seja, a ingestão de pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes.
Ô, Marcinho, você está ouvindo? Ah, tô ouvindo sim, viu, Suzy? Viu? Porção de legumes, verduras, tá? Frutas, entendeu? Ela falou 5 porções? 5. Mas não pode negociar, pode ser 2, não? Mas com 5 porções por mês é fácil, né? Ah, tem razão. Tem. Não, senhor, 5 porções por dia. E aí seria Por como, dia? assim? Exatamente, por dia. Poderíamos fazer salada de frutas, poderíamos fazer de que forma, assim, para encantar as crianças? Porque normalmente eles não querem comer. O que a gente tenta orientar as famílias é que o prato colorido é o prato mais saudável. Então, você está misturando diferentes tipos de nutrientes. Isso é o mais importante. E quando você faz um prato colorido, bonito, isso acaba atraindo as crianças também. E um cuidado em relação à prevenção da obesidade é que muita mãe acha que trocar a fruta por suco, você está dando as mesmas vitaminas, o que não é verdade. Olha aí, Marcinho, presta atenção, fala para sua mãe também. Qual é a diferença, doutora? Porque realmente muitas mães falam, ele está tomando lá a polpa da fruta, não é? Já está ótimo, tem lá vitamina C, então não. Não, muitas vitaminas elas não permanecem na mesma quantidade que tem na fruta e muitas vitaminas elas não estão na mesma concentração da fruta e em equilíbrio com as outras para melhor absorção do organismo. E além do mais, o suco de fruta mesmo natural está associado a maior quantidade de gordura e a fruta in natura não. Ah, que interessante. Então a gente tem orientado nas refeições, pós a refeição é água mesmo. E comer a fruta in natura, que isso não está associado ao ganho de peso. Então aquele suquinho durante a refeição deve ser evitado? Evitado. A gente não precisa tirar completamente, Sim. né? A gente não está fazendo uma dieta restritiva para ninguém. Mas não deixar isso como uma rotina do dia a dia. Perfeito. Mas, doutora Cristiane, essa tal da obesidade é uma idade que a gente fica obeso? Passou dessa idade, não tem mais problema? Ah, infelizmente não é. Em qualquer idade você tem esse problema. Infelizmente. Mas assim, então por que a gente fala de obesidade infantil? Porque quando você começa a obesidade na infância, a chance de você desenvolver o que a gente chamava de doença crônica no adulto, já na infância é maior. Então, diabetes tipo 2, que a gente só vê em adulto, agora a gente vê em criança também. Né, adolescente principalmente. Problema de colesterol a gente tem visto muito na infância agora. Nossa, com certeza, que era uma coisa que era voltada só para a fase adulta e lá na frente, né? E hoje em dia está assim realmente de uma maneira, nossa, constante, a gente vê através dos exames. E o maior problema que a gente vê é com relação à reeducação mesmo alimentar? Sim, é um grande problema. Então, como você tinha dito no início do programa, a parte genética sempre existiu. Então, não explica esse grande aumento na incidência de obesidade no mundo. Sim. Então, está associado realmente ao erro alimentar e ao sedentarismo. A média no Brasil das crianças ficarem paradas na frente da TV é de 4 horas por dia. 4 horas por dia. Nossa, e fora, você tá ouvindo, ô Marcinho e Teco, fora o computador, não é verdade? Fora aí os games, né? Fora todas essas outras coisas. Olha só o que problema pode gerar tão importante para a saúde que é essa questão da obesidade. É verdade, mas Diga. a gente aqui não está obeso. Não, com certeza. O Marcinho tá com um pouquinho de sobrepeso, não é verdade, Uma doutor? boa pergunta, Suzy. Diga. Ó, tem gente que fala assim, eu tô magrinho. O que é obesidade? Será que quando a gente tá gordo ou quando a gente tá com excesso de gordura no corpo? Ou, por exemplo, assim, o Marcinho tá com a camiseta dele quase explodindo, mas ele não parece tão gordo assim, não é? Que tá bom assim? Então, na verdade, a gente tem parâmetros na infância para poder classificar se a criança está normal, com sobrepeso ou obesidade, que é o índice de massa corporal, que é aquela formulinha, a gente pega o peso e a altura da criança e coloca no gráfico. Na infância, a gente não pode usar os mesmos valores que a gente usa para adulto, porque as crianças estão em fase de crescimento. Então, na verdade, a obesidade nada mais é que a quantidade de gordura em excesso em relação à massa magra. Perfeito. Tá em fase de crescimento, pros lados. Olha, mas você não pode falar muito não, a gente tem que ficar sempre de olho por causa dessa questão da nossa alimentação adequada, porque hoje em dia a gente abusa. E olha, você em casa não pode perder, a gente vai dar rapidinho aqui uma pausa, vamos pro intervalo, porque eu vou conversar com os nossos 2 amiguinhos aqui para eles se reeducarem e voltamos já já com mais dicas de como você pode evitar que o seu filho se torne obeso, principalmente nessa questão da infância e também alimentação na escola. Você não pode perder. Voltamos já já.